Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula, tá certo? E na aula de hoje a gente vai trabalhar a distância entre dois pontos, tá? Fica ligado, pega o caderno aí e segue bem direitinho. Essas matérias finais, tá, turma, do semestre, fechando aí o ano, é bem tranquilas, tá? A gente está na parte de geometria analítica e, assim, no mais, ela é bem tranquila, bem suave. A parte mais pesada da matéria a gente já passou, principalmente no começo do ano, tá? PA, PG, aí vem descendo, né? Fica suave na parte de matrizes, o aluno gosta demais. E aí quando entra na parte de geometria já pesa um pouco e vem suavizando agora no final do ano, que é a parte de geometria analítica. Então vamos lá. Antes de iniciar, antes de a gente fazer as questões, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou iniciar fazendo a parte teórica para vocês e daí vocês vão anotar no caderno de vocês. Vamos colocar assim, ó. Distância entre dois pontos, tá? Quem quer se situar aí vai encontrar essa parte na página capítulo 17, página 12. Apostila, no caso nosso livro 5, melhor dizendo. Capítulo 17, página 12, e nosso livro, né? Nosso livro 5. Tá certo? Então foca aqui comigo. Preste atenção e vai para o vídeo e vai anotando, tá? Então vem comigo, ó. Turma, já no início tu percebe que ele fala assim, ó, sistema de plano cartesiano, né? Por quê? Porque através do plano cartesiano que ele vai me dar as coordenadas. Aqui nesse eixo eu tenho o eixo Y, aqui nesse eixo eu tenho o eixo X. O eixo X eu chamo o eixo das abscissas. No eixo Y, eu chamo o eixo das ordenadas. Ok? Então, se eu pegar um certo valor aqui, por exemplo, vou chamar aqui de 2 e aqui de 3. Se eu unir aqui esses dois pontos, eu tenho um par ordenado. O que é um par ordenado? É um par de pontos. No caso aqui, um X e um Y correspondente. Por exemplo, nesse ponto aqui é o ponto 2, 3. Tá certo? É o ponto 2, 3. O que é 2, 3? O X vale 2 e o Y vale 3. Sempre nessa ordem. Primeiro o X, depois o Y. Primeiro o X, depois o Y. Nunca inverte, tá? Nunca inverte. Vamos treinar mais. Se eu pegar esse ponto aqui, ó. Menos 2 e aqui 1. Aqui, ó, se eu unir esses dois pontos aqui, eu vou ter um par ordenado. Aqui, menos 1 e 1. Legal? Se eu pegar outro ponto aqui, ó, turma, aqui esse ponto aqui é o ponto inicial, o ponto de origem, ó. Ele é o ponto 0, 0. Muita gente confunde quando eu coloco só o ponto aqui, ó. Se eu pegar só esse ponto aqui, e muita gente confunde quando eu pego só um ponto aqui do Y. Turma, qual seria o par ordenado desse ponto e qual seria o par ordenado desse ponto? Turma, nesse ponto, quando ele só está no eixo X, o X vale quanto? 3. Tem o Y para cima? Não, não tem, só está para a direita, então X é 3 e o Y vale quanto? 0. Muita gente não consegue entender essa localização desses pontos. E aqui no 4, ó, o X tem algum ponto em X? Não, só está na reta do Y, então o X vale quanto? 0. E o Y vale quanto? 4. Então o ponto 0 é 4. Tá entendendo? Então beleza, ó. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando falo em distância entre dois pontos, vocês vão ter que memorizar essa fórmula, que não é difícil, é bem tranquilo, ó. Vocês vão fazer o seguinte, coloca aí. Fórmula da distância entre dois pontos, ó. Distância do ponto A até o ponto B é o seguinte, é a raiz da diferença do XA menos XB, ou seja, a diferença entre o X elevado ao quadrado mais o YA menos o YB elevado ao quadrado. Parece ser uma coisona, mas não é, ó. Então, tudo isso aqui em raiz, ó. Olha como fica tranquilo.
Vou colocar aqui esse menos 2 aqui para cima para me fechar a fórmula. Tá aí, ó. Então fica assim, ó, distância entre dois pontos é a raiz do xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado. Sempre na ordem. Se tu pegou o A aqui, primeiro o A, depois o B, primeiro o A, depois o B. Não inverte, tá? Não inverte. Sempre vai nessa ordenzinha que dá certo. Então vamos lá? Vamos fazer exercício aí, ó, para aplicar na fórmula. Eu passei para vocês a questão 2, página 15, para vocês tentarem. Questão 2, página 15, para vocês tentarem. Vou deixar a fórmula aqui e aí vocês vão visualizando como é que é a aplicação dela. Então já começando aí, ó. Questão 2, página 15, tá? Questão 2, página 15. Ele diz assim, ó. Calcula a distância entre dois pontos. Aí te dá os dois pontos. Te dá o ponto A, menos 1 e 4. Te dá o ponto B, 3 e 2. Ele quer saber simplesmente a distância entre esses dois pontos. Nada demais, tá? Pega esses dois pontos e joga na fórmula. Turma, quem é o x do A? Menos 1. Quem é o x do B? 3. Vamos substituir na fórmula. Então vai ficar assim, ó. Ó. Distância do ponto A até o ponto B. Fica raiz, começa, ó. Quem é o x do A? Menos 1. Só substitui, ó. Nada demais. Menos. Quem é o x do B? 3. E eleva ao quadrado. Mais. Quem é o y do A? Tá aqui, ó. 4. Menos. Quem é o y do B? 2. E eleva ao quadrado. Fechou aqui. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser o seguinte. Olha aqui. Raiz, turma. Quanto é que vale menos 1 com menos 3? Dá menos 4. Então, vai ficar o quê? Ó? Menos 4. Só ajeitando. Menos 4 elevado ao quadrado. Mais. Quanto é que dá 2 menos 4 menos 2? Dá 2. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado. Então, distância do ponto A até o ponto B, olha que legal. Menos 4 elevado ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao número par positivo, né? Então, vai ficar o quê? 4 ao quadrado. Aqui eu vou ter 16 mais 4. Então, vai dar o seguinte, ó. Distância de A até B é igual a raiz de 20. Turma, raiz de 20 é 5 vezes 4. Fatorando, ó, vai dar o quê? 2 raiz de 5. 2 raiz de 5, tá certo? Então, distância do ponto A até o ponto B, 2 raiz de 5. Mole, mole, tá? É assim que é cobrado nas provas de vocês. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma questão aqui. A outra que eu passei para vocês, eu vou fazer... eu fiz A2, né? A2 e agora eu vou fazer A1. A1 de um propósito, tá? Então, vocês estão vendo aí que não tem nada demais. Distância entre dois pontos é só uma formulazinha e é a base da geometria analítica. Então, vamos lá. Aí diz assim, na mesma página, segue na mesma página, questão 1. Essa, nesse caso aqui, é a proposta. Tá em vermelhozinho, proposta. Então, diz o seguinte, ó, sendo... Aí diz assim, ó, vou colocar aqui o A, ó, a coordenada A, menos 3 e 2, tá? E a coordenada B, ele coloca aqui 5 e menos 4. Ele diz assim, ó, sendo A menos 3 e 2 e B 5 e menos 4, calcula o comprimento do segmento AB. Então, ele quer saber o comprimento do segmento AB, tá certo? Se ele quer saber o comprimento do segmento AB, ele quer saber nada mais, nada menos o quê? A distância entre o ponto A e o ponto B. Mole, mole, vem comigo. Distância do ponto A até o ponto B vai ficar o seguinte, ó. Distância de A até B vai ficar assim, ó. Olha a fórmula. XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB o quê? Ao quadrado. Dá até uma músicazinha, né? Tranquilo. XA menos XB ao quadrado, YA menos YB ao quadrado. Não, presta não, né? Claro. Não. Então, vamos lá. Distância de A até B.
igual a raiz, turma. Só substituir xa menos 3 menos o yb, ó, 5 ao quadrado mais ya2 menos, ó, se liga agora, ó, o b vale menos 4, ó, só que já tem o menos da fórmula, então vai ficar assim, ó, menos o menos 4. Toma cuidado aqui, toma cuidado, tá certo? Toma cuidado, coloquei até em vermelho. Então, distância de A até B vai ficar o seguinte, ó, raiz, quanto é menos 3 com menos 5? Menos 8. Não é menos não, tá? Vai matar o português, é menos. Não existe menos. Menos 8. Então vai ficar 2, menos com menos dá mais 4 ao quadrado. E aí aqui vai fechando, ó. Distância de A até B é a raiz de que? Menos 8 ao quadrado é 64. Mais 2 ao quadrado, 2 mais 4 é 6 ao quadrado. Vamos devagarinho que a gente não tem pressa, ó. Distância de A até B é 64 mais 6 ao quadrado é 36. Aí vai dar uma raiz exata para a gente, ó. Distância de A até B é raiz de 100. Raiz de 100 que vale distância de A até B, 10. Distância de A até B igual a 10. Legal? Então tá aí, bem tranquilo. Se você não entendeu, volta à aula, tá? Volta à aula, faz suas anotaçõezinhas, deixa lá guardado no seu caderno. No dia da prova facilita a sua pesquisa, as anotações, até para você praticar, ok? Na aula de hoje ficamos por aqui. Te aguardo na próxima aula. Segue firme, segue nos seus estudos, faz todo dia um pouquinho, assiste às aulas, faz exercício, faz resolução. E aí você vai chegar até a sua aprovação. Olha como combinou. Valeu, tchau, tchau.